Boa tarde a todos. Meu nome é Silvia. Sou juíza de Direito que vou presidir essa audiência. Hoje, dia 27 de abril do ano 2020, trata-se do processo do número 00090807645 de 2020. Daremos início hoje à audiência de instrução e julgamento sobre o crime de injúria e ameaça com base nos artigos 140, 141, inciso 3 e 147 do Código Penal. Beatriz Querelante alega que sofreu várias ofensas verbais de baixo calão por Isabela em uma avenida no centro da cidade, no horário de muito movimento. O motivo da injúria se deu em razão de Beatriz ter sido ex-namorada do atual companheiro da autuada. Devido ao constrangimento do ato e por todas as circunstâncias narradas na denúncia, a querelante resolve fazer o boletim de ocorrência, dando continuidade à sua representação. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, alega sucintamente a prática de injúria e ameaça em público, por motivo fútil, pedindo pena de 1 ano a 6 meses. Em manifestação, a defesa sustenta que o ato de Beatriz foi intencional, a fim de provocar discórdia ao relacionamento de Isabel. Abertos os trabalhos, antes de dar prosseguimento, gostaria de saber se as partes querem uma conciliação, um acordo, já conversaram? Sem proposta de acordo. Sem proposta? Também se pode de acordo, excelência. Sendo assim, iniciamos nossa instrução coitiva da autora Isabel. Peço que ela entre na sala para que possamos ouvir. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Eu vou fazer algumas perguntas e você tem o direito de responder ou não, ok? Nos conte o que aconteceu nesse dia. Bom, eu estava comemorando 3 anos de casado com o meu marido, quando nós fomos fazer compras para comemorar esse dia. Até porque ele me prometeu esse presente. E eu tenho uma pessoa que ela me persegue muito, devido a ela ter tido um relacionamento anterior com meu marido e também com os meus outros namorados. Ela tem perseguição conosco. Sempre que eu estou em algum lugar, eu sempre avisto ela olhando de longe, nos perseguindo mesmo. E dessa vez eu já estava de saco cheio. Então eu comecei a xingar ela. Eu não vi outra situação, eu não vi outro motivo senão xingar ela. Eu tô cansada. Toda vez que eu tô em algum lugar, ela tá também. Qual a necessidade disso? E foi aí que eu comecei a xingar ela, chamei ela até de rapariga. Desculpa, excelência. Presta atenção, palavras de baixo calão. Perdão. Pode continuar. E foi isso. Eu fiquei muito revoltada, eu tava nervosa. Eu admito que eu fiquei cega de ciúmes. Mas que não tem necessidade dela ficar me perseguindo. Ela tem que entender que o passado é passado. Presente e futuro não pertencem a ela. Mas o que te leva a crer que ela está perseguindo o casal, que onde você está, com o seu esposo, ela sempre está? O que te leva a crer, o que te leva a levar a pensar isso? Olha, excelência, eu morei no mesmo bairro cerca de 23 anos. E sempre, quando nós estávamos nesse bairro, ela, de alguma forma, ela sabia que a gente ia sair, ela estava na rua, sempre, excelência. E eu já estou de saco cheio. Ela não supera o fato do meu marido não querer mais ela. Ela não supera isso. Bom, ela ficou, nós mulheres sabemos, lógico, quando outra mulher está dando em cima do nosso marido. Ela ficou se insinuando, passando a mão no cabelo, olhando para ele, mordendo os lábios. E aquilo, eu fiquei cega de raiva e de ciúmes também. A promotoria tem alguma pergunta? Sim, Vossa Excelência. Eu gostaria de saber como que ela conheceu a vítima. Como que você conheceu a vítima? Nós éramos amigas de infância, estudamos no mesmo colégio, em todos os colégios, todos os níveis de educação nós estudamos juntas. Mas no período de adolescência, assim, quando eu comecei a iniciar os meus relacionamentos, sempre ela dava um jeito de querer ficar com os meus namorados também. E foi aí que eu também fiquei de saco cheio, né? A pessoa só quer o resto daquilo que a gente tem. E eu parei de falar com ela. Eu gostaria de saber se vocês possuem contato frequente, se ainda moram no mesmo bairro, na mesma rua. Não. Devido a eu ter ficado muito de saco cheio com aquilo que ela estava fazendo, eu pedi para que o meu marido e nós nos mudássemos. O único contato que eu tenho ainda com ela é para ver o que ela vai fazer
É o único contato que eu tenho. Sem mais perguntas, Excelência. A defesa possui alguma pergunta? Sim, Vossa Excelência. O seu marido possui filhos com a sua ex-mulher? Sim, 2 filhos. Nos autos, a senhora diz que a prática só começa quando ela fica jogando o cabelo e olhando para o lado. Como que a senhora percebe que isso seria para você? Poderia ser um gesto simples de jogar o cabelo, de olhar para o seu marido? Realmente concordo que poderia ter sido um gesto simples. Mas quando ele começa de perseguição, isso não é um gesto simples. Nós, mulheres, nós temos o nosso sexto sentido. Eu sinto de longe quando uma outra senhora está dando em cima do meu marido. Não tem outro jeito. Eu sinto. Mais alguma pergunta? São as perguntas, Excelência. Você pode se retirar, muito obrigado, tá? E qualquer problema a gente volta a te chamar. Perfeito. Peça para entrar a testemunha, por favor. Boa tarde, seu nome? Boa tarde, meu nome é Juliana. Então, vamos fazer algumas perguntas a você, tendo o direito de responder ou não. Você possui o compromisso de dizer a verdade ao que lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho. Ok? Tudo bem. A senhora possui algum vínculo com a vítima ou com a ré? Vínculo familiar ou afetivo? Não, até o dia do ocorrido eu não as conhecia. O que ocorreu naquele dia? Bom, eu tinha acabado de voltar do almoço, a Isabela, ela era minha primeira cliente. Quando ela estava escolhendo os sapatos que ela queria levar, do nada ela olhou para o outro lado da rua e começou a chamar a menina, desculpa as palavras, mas de vagabunda, de piranha, de safada, bandida, talarica. Pelo que eu entendi dessas palavras também, o contexto é que a outra tinha pegado no marido da outra, algo assim. Ficou um balaio de gato. A promotoria tem alguma pergunta para fazer? Sim, Vossa Excelência. Juliana, você se recorda se houve agressão física? Olha, agressão não teve, mas o que teve eu me lembro direitinho. É que ela falou assim, se acontecer de novo, eu vou raspar o seu cabelo com a gilete. Então, houve ameaça, né? Sim. Você viu como começou o fato? Como que a Isabela reagiu logo de início, assim que ela percebeu e entendeu toda aquela ação? Olha, eu lembro que a Isabela estava sentada e aí ela deu um tapa na perna e falou assim, já chega, de hoje basta. E ela começou a xingar a outra do outro lado da rua, ela foi até a porta da loja, inclusive, xingando ela dessas palavras que eu já citei. Ela ficou muito nervosa. Pelo que eu dei a entender, que isso já acontece com muita frequência. Ok. Muito obrigada. A defesa possui algumas perguntas? Sim, Excelência. Como que a vítima reagiu com esse ocorrido? Ai, coitada, ela ficou com vergonha, né? Até eu ficaria. Como é que você tá andando na rua e aí a outra começa a te chamar de todos esses nomes? Ela ficou bem abalada, ela ficou bem trêmula, bem nervosa. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada. Se precisar falar com você de novo, chamamos você. Perfeito. Agora eu peço que a vítima, Beatriz, entre para depor. Vamos dar início agora à oitiva da injuriada. Boa tarde, Beatriz. Me conte o que aconteceu no dia do ocorrido, por favor. Excelência, nada que essa senhora falou aqui é verdadeiro. Tudo é como uma falsidade. Tudo nela é falso. Por gentileza, fala um pouquinho mais alto. Porque assim, isso que ela falou que procedeu, de xingamento, de vários nomes, de palavrão, que eu estou atrás do marido dela, acabou o relacionamento nosso há muito tempo, a gente teve filhos, separamos, a filha anda, eu estou em outra, então não convém a mim ficar assim, perdendo meu tempo com essa situação, porque no dia que ocorreu esse fato aí, eu estava de passeio, eu estava dando uma olhada nas lojas, eu fui caminhar um pouco, fui respirar um ar puro, fui levar meu cachorro para dar uma volta no quarteirão, e aí começou esse teatro aí, que supostamente eu teria afrontado, falado um monte, mas nada é verdadeiro, tudo é falso, e eu retiro tudo que foi falado aqui. A defesa possui perguntas? Sim, Vossa Excelência. No relato foi relatado que estava ensinando o cabelo e dando olhares
o marido da outra ex? Nada a ver, que eu não tenho nem hábito de jogar cabelo. Sim. Quais são os dias que seu filho vai na casa deles? Tem contato frequente com o casal? Ele vai ver o pai, como é de menor tem que acompanhar, mas o nosso convívio, o relacionamento é oi, boa tarde, boa noite, tchau. E não tem nada, algo mais próximo. Como que é a relação de vocês quando se veem? Já teve alguma outra discussão quando foi entregar o seu filho para ele? Não, ele cumpre o dever dele como pai, até aí tudo bem. E outra coisa, me desculpa, mas o que foi falado aqui, muitas coisas, assim, de afronta, de que eu estou dando em cima dele, essas coisas, isso não procede, isso não existe, isso é invenção da cabeça dela. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada pela colaboração. Caso haja necessidade, chamaremos de novo. O caso possui diligências? Sem diligências, Excelência. Então, passo agora a palavra para a representante do Ministério Público, senhora Érica, tem 20 minutos para fazer suas alegações orais. Excelência, boa tarde a todos. Estamos em diante do flagrante do crime de injúria e ameaça, previsto nos artigos 139, 140, 141, inciso 3º e 147 do Código Penal. O delito ele foi cometido diante várias pessoas e por motivo fútil. Durante a instrução foram ouvidas a autora, a vítima e a testemunha. Em depoimento, a autora mostra que a prática do delito é incontestável, sendo que ela afirma que ficou furiosa quando achou que a Beatriz, a vítima, estava olhando para o seu próprio marido. Ouvida a vítima, que confessou o fato informado e já narrado na denúncia, em que estava passeando com seu cachorro no calçadão das lojas quando passou a ser ofendida por xingamentos por Isabela. Todas as provas colhidas até então, Excelência, confirmam o fato narrado e a autoria do delito pela própria Isabela. Então, o Ministério Público deseja a condenação, que seja julgada procedente essa ação, para poder condenar a réia Isabela como pena de detenção de 2 anos, podendo ser cumprida em regime aberto, já que se trata de um crime de menor potencial ofensivo, né? E encerro aqui as minhas alegações, Excelência. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o advogado de defesa. Você tem 20 minutos para as suas alegações orais. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Excelência, esse processo não merece prosperar, pois o crime em questão está configurado como menor potencial ofensivo, já que é um crime contra a honra. Não foi relatado isso pela vítima, mas essa situação de provocações à minha cliente já não é a primeira vez que acontece. A minha cliente já se exaltou com a situação de conseguir evitar outros acasos. A defesa requer absolvição com base no artigo 415 e inciso 4º, demonstrando a causa de isenção de pena, já que foi diversas vezes esse conflito com fonte direta com a minha cliente. E também por se tratar de réu primário e atenuante de conflito contra o crime cometido. Em minhas alegações finais, peço que julgue procedente o meu pedido e de absolvição à minha cliente, já que possui residência fixa e não tem intenção de sair do país. Confessou o crime e arretamente primeira réu primária. Peço que, caso tenha a rejeição do meu pedido, que seja o pagamento de multa no valor de até 2 salários mínimos, em busca de reparação ao dano moral causado à vítima. Encerro minhas alegações orais. Obrigado, Excelência. Passo a palavra para Vossa Excelência. A acusação da prática do crime de injúria, difamação e ameaça com fulcro no artigo 139, 140, 141, inciso 3 e 147 do Código Penal. Cometido por motivo fútil, foram ouvidas em audiências de instrução a vítima, uma testemunha e a ré. Também está presente a representante do Ministério Público, o advogado da ré. Por meio deste, passo agora a declarar a sentença. Diante o exposto e comprovada a autoria do delito por motivo fútil, além de proferir ameaça, julgo está
ação procedente condenando a réia Isabela em pena acumulada de 1 ano a 6 meses em regime aberto, devendo a condenada comparecer na comarca de origem trimestralmente. A condenada não poderá se ausentar da cidade em que reside por mais de 8 dias, a menos que, prévia autorização judicial, deverá respeitar o toque de recolher das 22 às 6. Ademais, condena a ré ao pagamento no valor de 15 salários mínimos, em forma de multa no valor de R$ 570 cada parcela, sem mais dou por encerrado a audiência de instrução e julgamento.